aí pessoal, tudo bem? Professor Cristiano aqui para mais uma aula de História. O tema de hoje é feminismo e anarquismo na República Velha. Na verdade nós vamos falar sobre o movimento das mulheres aí, né? Desde o final do século XIX, início do século XX, até mais ou menos 1950. Como que essas mulheres participaram de suas lutas contra aí essa sociedade patriarcal, machista aí daquele início do século XX, tá? E vamos citar aí algumas mulheres importantes que lutaram aí, fizeram parte desses movimentos, inclusive do movimento anarquista, né? O movimento anarquista aí que vai estar associado ali às lutas pelos trabalhadores, né? No início ali, na passagem da República Velha para o período Vargas ali, tá? Então, sem demora, essa aula é relativa à semana 4 do PRET número 2 do ano letivo de 2021 para os nonos anos. Tá? Então, sem demora, vamos passar para os nossos slides. Estão aqui. Está lá, movimentos sociais da primeira metade do século XX no Brasil, né, participação feminina e o movimento anarquista. Nós vamos falar um pouquinho sobre essas mulheres aí. Né? Vamos começar citando, é claro que as mulheres, né, sempre participaram aí de movimentos sociais, né, mas vamos chamar a atenção de algumas das mulheres, né, que lutavam por várias coisas, né? A luta das mulheres é uma luta que continua até hoje, né? Seja a luta por direitos políticos, seja a luta por igualdade. Hoje em dia nós temos a luta por salários, né? Os salários equivalentes aí entre homens e mulheres que ocupam o mesmo cargo. Infelizmente nós sabemos que as mulheres durante muito tempo estiveram excluídas e até hoje ainda estão, né, excluídas em parte dos direitos políticos, da luta política, dos direitos sociais, né? E vamos mostrar aí como essa luta já é antiga, né? Vamos citar primeiro, começar essa mulher, essa figura que está aí na imagem, que é a Maria Gomes, também conhecida como Maria Bonita. Ela fez parte do movimento social de banditismo da época lá, da segunda metade do século XIX, início do século XX, aí conhecido como o cangaço. Né? Os cangaceiros eram grupos armados que viviam ali no Nordeste e que, através da arma, lutavam contra os poderosos ali que viviam na região, os grandes fazendeiros, os coronéis, né? Então o movimento do cangaço era um movimento extremamente violento, né? Com armas, né? Com mortes. E algumas mulheres fizeram parte, né? Talvez a mais conhecida delas é essa aí, a Maria Gomes, a Maria Bonita, né? Que se juntou ali a esses bandos, né? O marido dela era o Lampião, o cangaceiro mais famoso, mas tivemos outras, né? Assim como a Maria Bonita, outras mulheres romperam aquela tradição, né, machista e paternalista da época, que falava que o local da mulher é em casa, cuidando dos filhos, cuidando da casa. Não, elas partiram para a luta, inclusive pegando em armas, né? Além da Maria Bonita, nós podemos citar aí outras mulheres que participaram desse movimento, chegaram a pegar em armas. Muitas das que participaram foram, às vezes, por vontade própria, outras foram raptadas por esses bandos e aí foram assim, começaram a participar do movimento, não que o movimento do cangaço fosse um movimento que não fosse machista, ele era, né? Tanto que os líderes eram homens, as mulheres eram às vezes raptadas, estupradas, né? Mas algumas foram forçadas aí a participar desse movimento, outras foram por vontade própria. E temos aí duas mulheres aqui, né? Além da Maria Bonita, temos também a Sérgia, né, a Sérgia da Silva, que era esposa do Corisco também, um cangaceiro famoso. Depois que ele morreu, ela foi lá e assumiu a luta das armas ali, né? Então as mulheres participaram também desses movimentos, inclusive movimentos armados, movimentos violentos, tá? E o machismo estava presente ali, né? Tanto dentro do movimento quanto fora do combate a esse movimento, principalmente, né? Quando os cangaceiros foram derrotados já lá no governo Vargas, a Maria Bonita, né, foi morta e o corpo dela foi encontrado nu da cintura para baixo, né? Então essa violência física aí contra as mulheres, né, mulheres que enfrentam os homens, ela era muito constante, ela até hoje é muito constante, né? Qualquer mulher que ocupa um cargo de direção ou um cargo importante numa empresa, sempre saem ali piadinhas, tá namorando com o chefe, tá não sei o quê. As pessoas têm dificuldade até hoje de reconhecer o papel das mulheres, a luta pelas mulheres, sempre com comentários machistas, sempre com comentários aí menosprezando aí essas mulheres, a luta dessas mulheres, né? Além do movimento cangaceiro, né, que nós citamos, tivemos luta por
igualdade social, igualdade de direitos políticos, né? Algumas mulheres importantes na luta pelos direitos políticos, vamos citar aqui algumas, foram, por exemplo, a Celina Guimarães Viana, né, Potiguar, que foi a pioneira no voto. Em 1927, ela conseguiu na justiça o direito de poder votar. E aí ela foi a primeira eleitora do Brasil. Esse direito depois ele foi sendo ampliado a outras mulheres. E tudo isso, essa luta pelo direito de voto das mulheres, teve a participação de uma mulher chamada de Berta Luz. Tá? Ela era uma paulista, ela era das elites ali, mas ela vai iniciar esse movimento de luta pela igualdade social, pelos direitos das mulheres, né, que vai conquistar anos depois aí o direito a voto e a participação política, né? Outras mulheres importantes na luta aí por direitos políticos foram a Luísa Alzira Soriano, que foi a primeira prefeita que foi eleita, né, na cidade de Lages em 1928, a Joana Bessa, que foi a primeira vereadora eleita do país também em 1928, e a Maria do Céu Fernandes, que foi a primeira deputada, né, a primeira deputada brasileira eleita lá no Rio Grande do Norte. A Maria Fernandes, ela teve o seu mandato cassado, ela não conseguiu cumprir o seu mandato até o final, quando Vargas dá um golpe de Estado, né, o de Estado Novo, nós vamos estudar isso ainda, mas essa ditadura que foi implementada por Vargas caça o direito das mulheres, e as mulheres vão perder inclusive o direito a voto, só vão poder votar depois do fim do Estado Novo, lá em 1946, tá? Aqui algumas dessas mulheres aí, né? Ali a primeira foto em cima mostrando as primeiras mulheres que votaram no Brasil, né? Do lado nós temos ali a Berta Luz, né, fazendo um pronunciamento, representando o Brasil aí. Percebam que em volta dela só tem homens, né, a maioria de homens. Embaixo ali nós temos a primeira prefeita do Brasil, né, a Luísa Alzira Soriano, que foi prefeita de Lages. Percebam que o governo dela, em volta ali só tinha homens, né? Ela é a única mulher ali, a prefeita, e os secretários, né, os outros vereadores eram todos homens, porque as mulheres ainda tinham uma participação muito pequena. Infelizmente até hoje é assim, né? Nós pegamos a composição da Câmara dos Deputados, do Senado, né? As mulheres ainda são minoria, apesar de elas serem maiorias da população, elas ainda são minoria nesses cargos representativos, né? Mas essas mulheres aí foram importantes. Embaixo ali nós temos a primeira mulher que conquistou o direito a voto, né? Depois nós temos que é a que está no meio ali, tá? Que é a Celina. Do lado dela nós temos a Joana Bessa, a primeira vereadora eleita no país, e a terceira mulher ali é a Maria do Céu Fernandes, a primeira deputada, essas que já citei aqui para vocês, tá? Mulheres então importantes na luta por direito a voto, tá? Além desses direitos, teve um movimento no século XX, na primeira metade do século XX, um movimento feminista, né? O movimento feminista, luta das mulheres que buscam direitos, se aproximou de um outro movimento, o movimento anarquista. O que é o movimento anarquista? O movimento anarquista foram ideias que foram trazidas para o Brasil pelos imigrantes europeus, que traziam na sua bagagem leituras, né, experiências ali, e o anarquismo é um movimento político que falava que o Estado ele é dispensável, né? Que o Estado ele é opressor, né? Ele existe apenas para manter ali os grupos que estão no poder, e que o ideal seria uma sociedade sem Estado, aonde a comunidade, as pessoas, né, a comunidade humana cuidasse uns dos outros, né? Essa experiência de Estado, essa experiência de organização social sem o Estado, né, é o que prega o anarquismo, e esse movimento anarquismo ele ganha força aí no início do século XX no Brasil, tá? E as mulheres vão participar desse movimento, né? As mulheres, muito além dessa ausência do Estado, elas estão lutando também no movimento anarquista contra aquela sociedade machista, patriarcal, né? Que falava que o lugar da mulher era em casa, cuidando das crianças, cuidando dos afazeres domésticos, que só os homens podiam trabalhar, só os homens eram o chefe de família, né? Essa figura, essa ideia patriarcal, machista, era bastante presente aí na República no início ali do século XX, tá? E aí em São Paulo a gente vai começar a ver mulheres anarquistas lutando aí
contra essa imagem da esposa, da dona de casa, da mãe dedicada aos filhos, ao lar, né, e falando que as mulheres poderiam estar ocupando lugares políticos, lugares no trabalho, né, e contra essa ideia burguesa aí de que patriarcal, de que apenas os homens que eram chefe de família e que o lugar da mulher era reservado aos afazeres domésticos, né? Esse ideal burguês foi combatido então pelos anarquistas e por essas mulheres anarquistas que vão começar a se organizar protestos e críticas aí a essa moral burguesa, né, que excluía as mulheres, que destinava às mulheres apenas o espaço no lar e na família, ali, cuidando da casa e das crianças, né? Então grupos paulistas ali vão se organizar, dessas mulheres anarquistas, que vão criticar a economia, a política, a cultura daquela sociedade capitalista patriarcal e o conceito de revolução dessas mulheres anarquistas, do movimento anarquista também levava à transformação total da sociedade, inclusive a transformação pessoal, né? E essa imposição aí que as mulheres sofriam de ter um espaço reservado para elas, que elas não podiam ocupar todas as áreas. Né? Então as mulheres anarquistas paulistas elas vão avançar aí dentro do ideário anarquista, que além do fim do Estado, elas queriam uma mudança social, que era muito maior, né? A emancipação aí da mulher e da sociedade, tá? Com a ideia de igualdade entre homens e mulheres, todos iguais, né? Sem ter o Estado ali para definir o que cada um podia fazer. Essas mulheres anarquistas, então, esse movimento anarquista vai criticar esse machismo aí dentro desse, inclusive dentro do movimento operário, né, que muitas vezes o movimento operário tinha líderes homens, né, que não valorizavam o trabalho feminino, então esse movimento anarquista vai ocupar aí esses espaços, né, também, tá? Conforme nós vimos, né, a luta pelo movimento das mulheres é uma luta que existe há muito tempo, né, desde lá do início da República até hoje, né, as mulheres têm que lutar, precisam lutar para ocupar os espaços, para ocupar espaços na política, para ter salários iguais, né, aos homens ocupando os mesmos cargos ali, né, ou para ocuparem mais espaços mesmo, seja dentro da universidade, seja dentro do mundo do trabalho, seja dentro de qualquer uma das áreas. A luta pelo direito das mulheres é uma luta importantíssima. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre essa luta, sobre essas mulheres guerreiras que lutaram. Façam as atividades do PET, tá? Espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de entrar lá, de curtir o nosso canal, né? Espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho com essas mulheres guerreiras. Inscrevam-se no nosso canal sempre para ter acesso aos vídeos assim que eles forem postados, tá? Curtam os vídeos e até a nossa próxima aula semana que vem. Um abraço.